Bom, meu nome é Alexandre Magno Dias Alves, eu tenho 47 anos, sou casado, minha esposa se chama Silvana, tenho 2 filhos, Luara e Luan, bênçãos de Deus na minha vida. E a minha história, o que Deus fez na minha vida, ela começa há muitos anos atrás. Eu nasci no bairro Floresta, mas eu fui criado aqui pertinho, no bairro Minas Caixas, próximo ali ao Serra Verde. E a gente vem de uma família bem desestruturada. A minha mãe, ela se casou muito nova, tinha uma série de problemas psiquiátricos, então ela era muito agressiva dentro de casa. E tinha questão também das necessidades. O meu pai, ele era sargento do Corpo de Bombeiros e o salário não era bom. Então a gente passava muitas faltas, isso aí desequilibrava ainda mais a minha mãe. E a gente cresceu naquele bairro com essa situação. E na adolescência, né, eu estava entrando na adolescência quando as agressões entre meus pais eram muitas e eles acabaram por se separar. E mais ou menos nessa época, início dos anos 80, quando eles se separaram, a gente já conheceu a bebida alcoólica. Então, o alcoolismo, ele sempre fez parte da minha vida. E, além disso, tem questão genética. A minha família é oriunda lá de Montes Claros, onde tem o costume, né? Eu tenho uma série de familiares com problema de alcoolismo. Então, isso aí se acentuou muito. Então, durante a adolescência, né, eu bebia muito. Já fumava, com 11, 12 anos, já fumava cigarros também. E nessa época, eu conheci a garota que veio a ser minha esposa. Né? Eu conheci a minha esposa mais ou menos nessa época. Eu tinha em torno de 15 anos, ela 13. E para ela era comum, porque ela acostumou a me ver bebendo. A vida inteira eu bebi. Né? Eu ingressei na Polícia Militar aos 18 anos, em 1987, e por causa da profissão, das facilidades da profissão, da pressão que a profissão exerce, o alcoolismo ele se tornou mais forte. E a nossa vida foi se desenrolando, até que em determinado momento, a gente morava aqui no bairro Vila Clóvis, né? E eu confesso que eu estava bem desanimado, eu estava muito cansado. Né? A vida ela já não tinha sentido para mim. Né? E houve uma série de decepções no casamento. E nessas decepções houve um momento que a minha esposa ela se ausentou. O meu sogro e a minha sogra, a gente estava numa situação muito difícil. Eles resolveram retirá-la durante algum tempo, para que eu ficasse sozinho, para mim refletir melhor no que eu faria da minha vida. E nessa época foi pior. Na solidão, né, eu já passei a beber muito mais e andar com pessoas que não tinham boa índole. Saí com muitas prostitutas, né? E numa dessas saídas, durante a noite, uma das garotas, ela fez uso da substância, do crack. E eu mesmo sendo já policial velho, já conhecendo toda a situação, eu quis experimentar. Né? No momento ali, eu não vou dizer nem que foi curiosidade, não. Né? Era para me desligar da realidade realmente. Né? Realmente eu estava numa situação psicologicamente, assim, eu estava muito cansado, muito deprimido. Eu estava buscando ali algum conforto. E fiz o uso, né? E a situação ela foi se agravando, porque posterior a isso, eu e minha esposa, a gente reverteu a situação, a gente continuou casado. Nós vendemos essa casa lá do Vila Clóvis e fomos morar no Santa Amélia. Mas o uso do crack ele se tornou mais frequente. O vício ele se instalou. Né? E eu perdi o controle da situação. E nessa época, a gente chegou numa situação assim, dívidas absurdas. Eu tinha cheque especial em 4 bancos. Né? Dívidas ultrapassava, há 12 anos atrás, ultrapassava os 33, 35 mil reais. E a esposa desempregada, engravidou do 2º filho.
E a gente não tinha dinheiro para pagar a prestação da casa. Tudo que ganhava estava devendo. Muito pelo uso que eu fazia das drogas. E chegou um determinado momento que a gente teve que fechar a nossa casa e voltar a morar no Minas Caixas. A gente foi morar no sótão da casa do meu sogro. E eu lembro que nessa época ela sofreu muito. Sofreu muito porque a gente tinha 2 colchões de casal, geladeira, fogão e uma televisão. Mais ou menos era isso que a gente levou para lá. Não tinha mais nada. E o menino já tinha nascido, então já eram 2 os filhos, a minha filha Luara e o garoto Luan. E a minha esposa, ela ficava muito deprimida porque a gente dormia no quarto lá no sótão, eram apenas 3 cômodos. E dormia eu e ela em cima na cama e os 2 meninos num colchão de casal no chão. Para quem tinha tudo, tinha uma vida estruturada. Eu era capitão de polícia nessa época, então ela sentiu muito. E o vício, ele vai consumindo a gente. E eu perdi o controle totalmente. Deprimido, né? Não conhecia a Deus nessa época ainda. Então, um belo dia, a minha esposa, ela saiu de casa e falou que só retornava a hora que eu saísse de lá. Eu lembro que foi muito triste, porque eu chamei o meu pai, eu não tinha forças para sair de lá. E a gente foi procurar um barracão, um local para morar. E a condição financeira que eu estava, ela era de tal maneira que eu fui morar no fundo de um bar. Então, um bar desativado, lá no Minas Caixas mesmo, eu não queria ficar longe dos meninos. O meu pai me deu uma cama velha e um irmão meu me deu um colchão. E eu levei para lá. Nessa época, eu tinha sido transferido da Academia de Polícia Militar para o Batalhão de Choque. Justamente nesse período, março mais ou menos. E ao chegar no Batalhão de Choque, o cabo que fazia as escalas de serviço, ele era seminarista, ele estava formando. Já era pastor em atividade e terminando o seminário. E esse pastor, por obra de Deus, ele morava para o mesmo lado que eu, ele morava aqui no Rio Branco. Eu não tinha carro, naquela época, fardado pegando o metrô, ele sentiu e passou a me dar carona. E ele pregava durante o deslocamento, ele vinha pregando para mim que Deus tinha um propósito na minha vida, que essas coisas não estavam acontecendo por acaso, que eu ouvisse a voz do Senhor. Aquela história que um irmão sempre, né, procura trazer uma mensagem para a gente. E foi interessante porque a minha mãe, há muitos anos atrás, ela já havia se convertido, mas eu não aceitava a pregação dela. O Deus que ela pregava, eu não me interessava. Né? E esse pastor, ele sinceramente, ele me tocou. E em virtude do que eu estava passando, era a minha única esperança. Eu sentia que eu não ia durar muito, fora de casa, devendo, usando drogas. Né? Não ia demorar muito para essa situação chegar na Polícia Militar e eles adotarem outras providências. E um belo dia ele me convidou para comparecer até a igreja, Igreja Batista Fonte de Água Viva, ali no Rio Branco, no Piratininga. A igreja é pequenininha, não tem 200 membros. E eu fui. E ele fez uma pregação maravilhosa. E é estranho, eu estou lembrando aqui agora. Nesse dia eu me converti. Eu só senti que o Espírito Santo de Deus tinha me tocado. E eu me converti e eu me lembro que ele me perguntou assim: capitão, o que o senhor quer que Deus faça na sua vida? Eu falei com ele assim: eu só quero minha família de volta. Eu não pedi carro, eu não pedi para quitar as contas no banco. Eu só pedi minha família de volta, minha esposa e os meus filhos. E, por incrível que pareça, 5 meses depois, Deus fez essa obra. Depois de 5 meses, lá no Minas Caixas ainda, no mesmo sótão que a gente estava morando. A minha esposa, ela foi vendo uma transformação na minha vida. Assim que eu me converti, eu larguei as drogas, eu larguei a bebida. E eu lembro que na véspera de batizar, eu ainda fumava cigarro. E na data do batizado, eu larguei o cigarro também. E Deus, ele começou uma obra maravilhosa na minha vida. Eu já ia à igreja frequentemente, me envolvi na obra, passei a ser
estudava. O pastor me deu muitas oportunidades, eu passei a ser professor na escola dominical. A minha esposa se converteu também, uma obra do Senhor. E nós tivemos 6 anos assim maravilhosos. Tudo que a gente tinha perdido, Deus restaurou. Além de ter restaurado a família, Ele me deu até o que eu tinha pedido, o que eu não tinha solicitado, mas Deus restaurou o carro, Deus restaurou a nossa casa. Então assim, a vida foi totalmente restaurada. Mas o ser humano, ele é complicado. O ser humano, ele é complicado. Depois de 6 anos de bênçãos, de ter uma vida completamente renovada no Senhor, de ter tido testemunho, eu tive uma experiência com Deus própria, eu tinha testemunho para falar o que Deus fez na minha vida. Eu não sei porquê, estava cansado de novo, estava deprimido de novo, eu voltei os olhos para o mundo. E depois de 6 anos eu desviei. Depois de 6 anos, em pé eu desviei. Eu voltei a beber, comecei com a tal da cervejinha sem álcool. Rapidinho a gente voltei a consumir bebida alcoólica. Em questão de 3 meses eu estava fumando crack de novo. E aí, eu sempre falo que a minha vida ela passa por aqueles versículos da Bíblia todos. O segundo estágio ele foi muito pior que o primeiro. Em cerca de 3, 4 meses, coisas que eu não havia feito há 10 anos atrás, da primeira vez que eu usei droga, eu passei a fazer. Aí eu já saía de casa, sumia 5, 7 dias. Minha esposa ficava desesperada, sem saber o que fazer. E a coisa foi caminhando. Um dia ela, desesperada, ela foi até o quartel e pediu socorro. Ela achava que eles iriam ajudar, por causa da doença. Mas um comandante é um comandante. Ele acionou a corregedoria e tomou todas as providências que tinham que se tomar. E numa dessas vezes eu estava fora de casa, já há 3, 4 dias. Quando eu cheguei, tinha uma viatura me esperando em uma ambulância. E dali eu fui socorrido ao Hospital Bento Mena, em Divinópolis. No hospital, quando a ficha caiu, eu realmente assim, eu não conseguia suportar a situação. Teve um momento que eu digo que foi mais um livramento do Senhor, que eu entrei para dentro do quarto, eu quebrei o espelho na mão e tentei o autoextermínio, cortando os pulsos. Os enfermeiros, eles ouviram o barulho, vieram, me socorreram, porque na minha mente eu achava que minha vida tinha acabado. Deus não ia me dar outra chance. Ele já tinha me livrado das drogas, já tinha restaurado minha vida e eu, de uma forma ou de outra, eu tinha jogado tudo fora. Na minha concepção, eu não acreditava que Deus ia fazer isso de novo. Eu achava que não tinha mais jeito. E os enfermeiros entraram, me imobilizaram. Eu sei que nesse Hospital Bento Mena, depois eu voltei mais umas 4 vezes ainda. Até que, em 2012, uma tarde de 2012, aí aconteceu o pior. A gente acha que está no fundo do poço, mas as coisas, elas, longe de Deus, elas tendem a piorar. Eu estava num motel, usando drogas com uma outra pessoa, e a polícia chegou. Eu não sei se foi denúncia anônima, se eu estava sendo monitorado. Eu sei que chegou. Chegou e foi manchete em todos os jornais. Pleno tarde de 2012, eu lembro que saiu, né? Major da PM é preso fumando crack na Santos Dumont. Aí foi manchete. Em toda a mídia escrita, toda a mídia televisiva, rádio. E a situação, ela se complicou muito. A imprensa querendo saber quem que era, que a polícia tinha reservado o meu nome, não foi divulgado. Apesar que a guarnição, né, segundo dizem, a guarnição que acionou a imprensa, né? Então, a ocorrência foi feita uma ocorrência de tráfico de drogas. Eu estava com uma pedra de crack, foi feita uma ocorrência com tráfico de drogas. E a família pegou e me internou lá em Bambuí, na cidade de Bambuí, até que a situação se resolvesse. Eu fui para Bambuí, fiquei 6 meses internado em Bambuí, uma situação assim que eu jamais pensava, conviver com pessoas que eu não conhecia. Eu, como policial, para conviver dentro dessas clínicas, tinha homicida, tinha, vamos dizer assim, bandido. Pessoas que eu combatia, agora eram meus colegas.
né? E foi uma caminhada. De 2012 para cá foi uma caminhada. De Bambuí, depois eu saí, eu recaí novamente, depois de 6 meses. Aí fui parar em São Paulo. Parei em São Paulo, uma outra clínica. Aí em São Paulo eu me lembro que o meu colega de armário era homicida. Dividiu o armário junto comigo. E eu aprendendo sobre o assunto e Deus tratando comigo, né? E nesse meio tempo também Deus foi resgatando a minha esposa. Ela foi amadurecendo, né? Meus filhos, apesar de terem sofrido muito, Deus guardou, né? Passei um tempo com o pastor Ricardo, numa casa de apoio da Getsemane, lá em Ribeirão das Neves. Foi assim que eu o conheci, né? E ele nunca desistiu, ele sempre disse que Deus tinha um propósito na minha vida, que isso não estava acontecendo por acaso. E até que eu me lembro que lá ainda, interno lá no Vale das Acácias, o pastor me matriculou no seminário, no Koinonia. Ele é um grande incentivador meu, né? E eu comecei a fazer o seminário e comecei a estudar, comecei a buscar respostas, né? Como que uma pessoa pós-graduada, um policial, um major de alta patente, como que a pessoa se envolve com um crack e se perde dessa maneira? Eu fui fazer teologia por causa disso, buscando essas respostas. Eu fui fazer uma pós em dependência química, procurando entender o que era isso. E hoje eu compreendo que tem muito assim da... Como é que eu dizer? Eu não posso culpar ninguém pelas decisões que eu tomei. Tudo faz parte de um contexto. Os problemas com a minha mãe, né? As questões com ela e meu pai, as decepções no casamento, né? Nada disso nunca vai justificar o fato de eu ter usado droga, o cansaço do serviço na polícia. Isso só ajuda a compreender o contexto, né? Mas me ajuda a entender também o quanto que Deus é bom. Porque depois disso tudo, né, Deus me deu uma nova chance, né? Eu na Getsemane, eu consegui me firmar. Então hoje eu sou um dependente químico em recuperação, né? Estou terminando o curso de teologia, estou terminando a pós em dependência química. Sou um terapeuta na área hoje, né? Deus foi tão bom que o processo na Polícia Militar eu não fui excluído. Eu fui aposentado com o tempo proporcional ao meu serviço, né? E Deus me deu uma outra vida. Eu não consegui imaginar, se não fosse a mão do Senhor, como que eu estaria hoje, né? Então eu fui aposentado e hoje eu trabalho na obra, né? Eu estou no Ministério Luz no Cárcere, com o pastor Ricardo, pastor Divino, com as pessoas, né? Deus me deu novos amigos. Estou auxiliando a pastora Sandra lá no Projeto ID, né? E a gente tá trabalhando na obra. Então Deus, ele fez algo que mais uma vez ele me surpreendeu. Porque não foi só uma, né? Deus me resgatou e restaurou a minha vida pela segunda vez, né? As pessoas, elas se sentem maravilhadas de ter um encontro com Deus. Eu tenho 2. Eu tenho 2 encontros com Deus, né? E todos os 2, Deus, eu sou um milagre vivo. Eu sou um milagre vivo, né? Principalmente pela substância que eu utilizei. Não é qualquer um que consegue sobreviver ao crack. Sair disso é muito difícil. E sair, e Deus ainda me permitir ser usado por Ele, capacitado pelo Espírito Santo de Deus para levar um testemunho, para levar uma palavra. Nas mesmas clínicas onde eu fui internado, hoje eu vou ministrar palestra. Hoje eu vou falar o que Deus fez na minha vida. Recentemente, agora eu estive em Bambuí, né? Com o Ministério Luz no Cárcere, a gente faz trabalho nos presídios. O pastor Ricardo, ele fala que antigamente eu encarcerava as pessoas e que hoje Deus me usa para libertar as almas. É muito bonita essa definição que ele deu, né? E eu sou muito grato a Deus, porque não por uma, né? Por 2 vezes eu tenho um testemunho do que Deus fez na minha vida. É isso.